É possível desenvolver, transformar o caráter de uma pessoa? Vem comigo na reflexão de hoje. Essa também é uma pergunta da Tatiane da Mata, de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Brasil. E ela pergunta isso por quê? Contextualizando. Dentro das organizações, por vezes, você faz um processo seletivo. E aí você traz a pessoa, e aí depois vendo a conduta da pessoa, ou seja, a forma como ela se comporta, você fala, poxa, essa pessoa parece que tem desvio de caráter, não tem uma boa índole. E aí fica a questão, será que isso é possível transformar por meio de capacitação, treinamento e desenvolvimento? Ou não? O caráter de uma pessoa não se transforma. Então, vamos compreender bem isso, porque esse é um tema, Tatiane, que obrigado pela sua pergunta desde já, mas é um tema muito recorrente também nas salas de treinamento pelo Brasil, né? Ao longo desses 20 anos, essa é uma pergunta que eu vi com muita frequência quando nós estamos falando do aspecto comportamental no desenvolvimento de líderes. Bom, vamos entender o seguinte, o que é o caráter? O caráter, ele faz parte, né, ele é um traço da personalidade, é um elemento da personalidade de uma pessoa, e ele diz respeito a questão moral dessa personalidade. Em outras palavras, o caráter é formado pelas qualidades e defeitos que uma pessoa pode ter. O caráter de uma pessoa você percebe por meio da coerência das atitudes ou a incoerência da pessoa diante de um certo contexto. Então, imagine você que você trabalha em uma empresa que tem muita integridade, o que é combinado é cumprido, o que ficou acordado vai acontecer. E aí você tem uma pessoa que combina as coisas, mas depois não entrega, sempre tem uma desculpa, e você começa a perceber que, na verdade, essa pessoa utiliza as informações para benefício próprio. Então, dentro desse contexto dessa organização, parece que essa pessoa não tem caráter, ou seja, as características dela não combinam com as características dessa organização. Mas aí a sua pergunta, é possível transformar o caráter de uma pessoa? Sim e não. Sim, quando? Quando a pessoa tem condições, quando ela tem abertura para isso. Muitas vezes uma pessoa que acaba no crime, né, organizado, ela vai para a prisão e às vezes lá na prisão ela participa de algum programa social e ela se converte de repente em uma religião e a partir dali ela transforma a vida dela, ela deixa as drogas, para de beber, ela começa a frequentar uma religião, começa a mudar as suas atitudes e repetindo isso com uma certa coerência e num espaço-tempo suficiente, ela muda a sua identidade. Ela dizia, antes eu era assim, agora eu sou assado. E essa pessoa então se transforma. Eu conheço inúmeros casos de pessoas assim ao longo da vida, que transformaram completamente a direção da sua vida, mudando assim os seus traços, os seus comportamentos num nível bem profundo, lá no nível chamado identidade, que é como eu me identifico. Então, é possível? É. Agora, você me pergunta, é fácil? Bom, aí já assim, é outra história. Né? Se é fácil ou não vai depender do nível que a pessoa já está incomodada com o caráter que ela tem. Se ela está muito incomodada, ela não quer mais ser como ela é fácil fazer a transformação. Agora, se a própria pessoa gosta de ser como ela é, então não adianta o líder, a empresa, a mãe, o pai querer fazer essa transformação, porque não vai contribuir muito se a própria pessoa não estiver com desejo de fazê-lo. E há casos que hoje a gente diz que não tem como mudar porque o conhecimento que temos sobre isso ainda é pouco e, portanto, a ciência não explica ainda como lidar com esses casos. Por exemplo, há casos de pessoas que são psicopatas, que têm um padrão de comportamento que a pessoa precisa ser presa, ela precisa ser isolada da sociedade, né? Porque ela não consegue. Ela tem consciência, tem um documentário do Morgan Freeman muito interessante, chamado Em Busca de Sentido, né? E nesse documentário, ou Em Busca de Deus, eu não me lembro agora exatamente o nome desse documentário, mas o Morgan Freeman apresenta esse documentário e ele entrevista então um psicopata que está preso em uma prisão perpétua e ele pergunta para o cara, você acha que você deveria sair daqui? E ele diz, não, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui e um determinado cenário se apresentar, eu vou ter um tipo de comportamento que eu ainda não consigo dominar. Quando a gente olha para as organizações, aqui tem um ponto importante, que é no processo seletivo,
a empresa desenvolver um sistema que, além de perceber se a pessoa tem as competências técnicas e as competências comportamentais para trabalhar naquela organização, na função que ela vai ocupar, importante também ter algumas dinâmicas e algumas formas durante a conversa de identificar o nível de valores, as prioridades e os valores que essa pessoa possui. Isso mostra muito e conversa muito com o caráter de uma pessoa, porque quando a pessoa possui valores mais elevados, a atitude, a motivação vem de um lugar diferente de quando a pessoa tem padrões e valores mais ligados à sobrevivência, à competição, né, conseguir a qualquer custo. Então, há como já no processo de entrevista, de seleção de uma empresa, ajustar isso. Outra coisa importante, há empresas que têm um ambiente competitivo, há empresas que têm um ambiente em que, inclusive, se é permitido fazer certas coisas para se chegar ao resultado, desde que você entregue o resultado, não me interessa como você fez, se você pagou propina para o comprador fechar a venda, etc. Então, uma pessoa muito íntegra não consegue permanecer nesse ambiente. Assim como numa empresa que é muito íntegra, uma pessoa malandra também não vai conseguir prosperar lá dentro. Então é por isso que é muito importante a gente compreender isso, ou seja, qual é o tipo de ambiente que atrai determinado tipo de caráter. Porque ele não consegue se manter muito tempo se for muito desconexo. Tá? Então as empresas precisam estar mais atentas a isso, Tatiane, é muito legal a sua pergunta, tem livros para isso, aqui tem um chamado Psicopata Corporativo, também é um livro muito interessante de se ler, né, para que você possa começar a aprender a ler padrões de comportamento que te chamam a atenção. Você falou, opa, deixa eu acender aqui uma luz amarela, deixa eu ficar atento aqui, porque essa pessoa tem um padrão de comportamento que possa ser preocupante. Tá bom? Espero ter elucidado para você. Sei que a resposta não é sim ou não, porque quase nada na vida é sim ou não, né? Depende do contexto. Muitas coisas dependem de contexto. Em certos contextos, por exemplo, algo pegando fogo é maravilhoso. Em outros pode ser um perigo danado. Há contextos que sim, podemos transformar o caráter de uma pessoa. E há contextos que não. Não temos ainda cientificamente meios para tal. Um grande abraço a todos. Quarta-feira que vem eu te espero aqui. Até lá. Tchau, tchau.